Vamos lá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre públicos. Quais são os tipos de públicos que você pode criar dentro do Facebook? O primeiro deles é o público aberto, é aquele que você segmenta lá idade, interesses e tudo mais. E o próprio Facebook pesquisa pessoas parecidas com aquela. Esse é o público aberto e segmentado por interesses. Nós temos também, você vai clicar aqui em gerenciador de anúncios, públicos, em ativos públicos. Aqui é onde a gente pode criar os famosos públicos personalizados e o lookalike. O lookalike é um público muito poderoso. Por quê? Ele é um público parecido com a lista que você dá para o Facebook. Então, como isso funciona? Você pode criar pessoas iguais a seus clientes, pessoas iguais às que já compraram de você. Você pode pedir ao produtor a lista de compradores dele e criar um público de pessoas parecidas com os compradores. Então, isso é muito poderoso, vai te trazer um público muito qualificado na maioria das vezes. Como que faz isso? Você baixa a lista de compradores. No caso do TGR, a gente tem no material para afiliados aqui, ó. Top afiliados. Você vem aqui no link da descrição do grupo. E caso não for o TGR, é só você pedir para o produtor a lista lookalike. Material de divulgação. Aí a gente tem aqui, ó, Facebook Ads, lista de compradores. Você vai baixar esse arquivo aqui, que é a lista de compradores, vai salvar no seu computador. Eu já tenho baixado, então não vou baixar de novo. E aí você vai vir aqui em criar público personalizado. Primeiro é um público personalizado. O que é o personalizado? São a sua lista de compradores. Você precisa de um público personalizado para criar uma semelhança, para criar pessoas iguais a elas. Então, no nosso caso aqui, ó, é lista de clientes. Ó. Você vai clicar em lista de clientes, vai avançar. Aqui, no caso, vai marcar não, porque a lista de compradores não tem valor, é só os e-mails. Você vai carregar o arquivo que você baixou, ó, compradores. Vai definir um nome para ele, eu deixo compradores mesmo, aí você coloca o nome do seu produto, para você não confundir. Avançar, carregar e criar. Pronto. Ele carregou 2.600 linhas, né, 2.600 e-mails e criou um público personalizado dos compradores. Então, esse aqui não é o lookalike, você não vai anunciar para essas pessoas. Essas pessoas são as que já compraram. Você vai criar um público semelhante, vai clicar aqui em público semelhante a essas pessoas. Aí você clica aqui, dentro dessa caixinha aqui, ó. Público personalizado. Aí você clica aqui, público semelhante, clica dentro dessa caixinha aqui, ele vai carregar os públicos semelhantes. Você vem aqui em outras fontes e vai procurar o compradores TGR, o que a gente acabou de criar. Aí você quer pessoas semelhantes aos compradores. Aqui você tem que colocar o país. E aqui é quantos públicos você quer. Tipo, você quer criar um público semelhante? Ou você quer criar 5 públicos semelhantes? Então aqui ele vai criar o número de públicos que você quiser. Eu vou criar um só para vocês verem como funciona. Então aqui, ó, de 0 a 1%. Ou seja, são pessoas que têm de 0 a 1% iguais aos meus compradores. Então é um público extremamente qualificado, extremamente parecido com os interesses dessas pessoas aqui. Isso o Facebook analisa e traz para você. E aqui ele te dá o tamanho do público. 1,4 milhões de pessoas. Ele vai pegar a sua base e vai procurar 1,4 milhões de pessoas que sejam 1% parecidas. Se você for aumentando, ele vai aumentando o tamanho do público e também vai trazendo um público um pouco menos semelhante, entendeu? E é tudo questão de testes. Às vezes você vai criar um público de 1% que não vai converter tão bem quanto um público de 3 a 4%. Então você tem que testar. Mas é aqui que você define. Ó. Então aqui nós vamos criar um público de 1% parecido com os compradores. Vem criar público. Pronto, ó. Ele já criou o público e ele está preenchendo. Ou seja, ele vai chegar a 1.400.000 pessoas, que é um público semelhante aos compradores. E aí, na hora do anúncio, você tem que se atentar a isso. Quando você criar o seu anúncio e for usar o lookalike, você deve sempre excluir, fazer a exclusão dos compradores. Ou seja, para você não anunciar para quem já comprou o seu produto. Aqui eu vou deixar aqui só para vocês verem aonde que isso vai acontecer. Aqui em público. Aqui é o pixel normal.
Quando você chegar em público, ó, ele vai aparecer aqui, ó, aberto, você clica aqui e ele vai aparecer aqui, ó, público semelhante, 1% lookalike. Ou seja, você vai anunciar para esse público. Só que você deve sempre excluir o quê? As pessoas que já compraram. Ou seja, você exclui o seu público personalizado aqui, para caso tenha alguém dos compradores dentro do lookalike, você não anunciar para essa pessoa e não gastar dinheiro à toa, porque essa pessoa já comprou. Então você sempre lembre disso. Quando for usar um lookalike, sempre exclua os compradores, que aí você anuncia apenas para o público parecido, mas não para os compradores. Bem, esse é o público personalizado e esse é o público lookalike.